Gostaram? Moleque, eu tô cada vez mais à vontade. Pra quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Alexandre, Ale do Marketing, Ale, o tal do Robacena Lopes. E estou aqui no segundo episódio do Naipe de Atleta, o seu, o meu, o nosso programa de moda, lifestyle, conteúdo, entretenimento e o que mais der na minha cabecinha. O melhor programa do YouTube, na verdade o terceiro melhor atrás do Vevito Morning Show e do Zona MVP. E antes de começar, não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo, deixar o seu like, comentar e baixar o app Esportudo. Baixe lá, loja de aplicativo, procura Esportudo, baixa, avalia o app, muito importante pra gente. Roda a vinheta! Vamos falar de um dos atletas que eu mais gosto de todos os tempos, Allen Iverson, The Answer, e como ele impactou o mundo da moda. Bom, cara, assim, eu acho que vale a pena assistir os documentários e materiais que já existem do Iverson, porque, assim, a história de vida dele, antes dele entrar na NBA, já rende, assim, umas 2 horas de eu falando, e como vocês puderam perceber, meu poder de síntese não é muito bom. Então a gente vai pular tudo isso e a gente vai direto pro ano que ele entra na NBA. Ele chegou já como um meteoro, primeira escolha do draft, e o AI, ele foi na contramão do que muitos atletas iam na época, que era assinar um contrato com a Nike, principalmente sendo a primeira escolha do draft. Ele assinou com a Reebok. Bom, basicamente a Reebok estava buscando um atleta, um cara que fosse a cara da marca, só que eles não queriam ir muito para um lado convencional, eles queriam alguém que representasse a marca no mundo inteiro, e principalmente tendo o AI, ele seria esse porta-voz da Reebok, e ele sempre teve um estilo extremamente autêntico, ele sempre teve uma personalidade muito forte, e isso foi meio que tudo que a Reebok buscava para ter uma cara na época, então eles fizeram uma proposta extremamente agressiva, e ele assinou com eles e se tornou um atleta. Cara, o tênis do Iverson com a Reebok, sendo muito sincero, eu acho muito bonito, eu acho tão bonito quanto o Jordan. Pra mim é o Jordan sem mídia, ele é um tênis robustão assim, tipo... Cara, é um tênis que realmente você olha e fala assim, cara, só o Iverson mesmo pra ser o embaixador, o cara que assinava esse tênis, porque ele tem uma silhueta peculiar, mas ele chama muita atenção, ele tem um jeito único do jeito que o AI tinha. Enfim... Então a gente, falando dele, ano de rookie do cara, ele mete um crossover em cima do velho dos tênis, conhecido como Jordan. E assim, ele parou, ele conquistou o mundo do basquete, ele conquistou o mundo por ter o jeito dele. E isso começou a chamar cada vez mais atenção. E ele era um cara que chamava muita atenção fora e dentro das quadras. Mas assim, em 2001, ele ganhou o prêmio de MVP da NBA. E aí sim ele realmente mudou um pouco o patamar de mídia que ele tinha, então ele era visto como um bom jogador, um jogador de alto calibre, e quando ele ganha esse prêmio de MVP em 2001, ele se coloca ali no patamar de um dos melhores jogadores da era moderna do basquete, e com isso ele começou a ser realmente um cara que ditava tendências, um cara que chamava muita atenção, um formador de opinião, um influencer, antes dessa palavra realmente existir, mas... O AI começou a realmente ter um impacto gigantesco dentro e fora das quadras nas gerações mais jovens. E eu acho que tinha uma parada que o público americano se identificava, tipo, as pessoas se identificavam com ele porque ele parecia uma pessoa de estatura normal. Eu tava procurando no Google, ele é 6 feet tall. Cara, de novo aqui eu quero repudiar 6 feet. O que é 6 feet? Então, assim, ele tem alguma coisa entre 1,80 e 1,82. Eu sei lá, Estados Unidos use uma medida métrica que o mundo inteiro usa, mas vamos lá, voltar ao assunto.
Então, por ser um cara de 1,80, que nunca se preocupou muito com esse super status de ser uma estrela da NBA, ele chamava muita atenção e as pessoas se identificavam com ele. E ele é um cara extremamente autêntico, então o AI ele meio que nunca se importou muito com o que as pessoas vão pensar sobre o que eu estou usando, ou sobre como eu me importo, ou sobre a tatuagem que eu estou fazendo. Então, cara, ele começou a realmente trazer o estilo que ele sempre achou maneiro e que ele sempre curtiu para dentro da NBA, independente do que os executivos, os general managers e os companheiros de time pensassem. Então ele foi realmente um cara que foi o precursor de ter correntes grandonas, de ter um relógio que chamava mais atenção, de ter anéis com brilho. Então ele realmente trouxe essa parte de acessórios. Ele trouxe algumas coisas de estilo que ele achava maneiro, então usar a bota da Timberland com calça de moletom e assim, ele era um cara extremamente autêntico, ele era poucas ideias, tipo, eu vou usar o que eu gosto e se você não gostou, sinto muito. E isso começou a irritar os GMs e os gerentes de basquete lá, os caras da NBA, porque era um bando de velho, branco, paia, chato pra caralho, de 80 anos, que tava fazendo hora extra na terra e ganhando bilhões em cima das pessoas. Então, o que acontece? Esses caras falaram assim, como um cara pode ser tão autêntico assim na nossa liga? E eles criaram uma regra que foi conhecida como a regra Iverson, que proibia os jogadores de basquete de usarem qualquer tipo de acessório, de usarem qualquer tipo de vestimenta diferente, de usarem boné em entrevista. Tipo, o cara não podia usar um boné numa entrevista, numa coletiva, em qualquer tipo de coisa nesse sentido. E basicamente forçava os jogadores a usarem ternos bem básicos, sem nenhum tipo de acessório chamativo e sem nenhum tipo de complemento no look deles. Tipo, nem fone de ouvido os caras podiam usar. E isso também é uma parada, tá ligado? Põe aí coletânea de fotos do Neymar com fone de ouvido indo para um jogo do PSG. O AI que começou isso no começo dos anos 2000, então, gente, o impacto do cara foi muito bravo, ele era o cara. E assim, a NBA proibiu tudo isso e gerou uma revolta gigantesca, porque eu acho que dentro de todo o contexto do banimento dessas vestimentas e dos acessórios, tinha uma questão racial muito grande que os diretores de basquete, os general managers, muitos têm alguns casos de preconceito escancarado, assim, então isso veio à tona, a mídia começou a dar muita atenção para isso, tipo, caraca, por que vocês estão banindo isso? Não muda absolutamente nada do que o cara faz dentro de quadra. Os jogadores começaram a se unir contra essa regra, fazer alguns protestos, e eventualmente a regra começou a ser esquecida, deixada de lado, começaram a permitir acessórios, até que eventualmente a regra Iverson deixou de existir. Mas todo esse movimento, tudo isso de debaterem o uso de acessórios, por que o cara pode usar ou não pode usar uma corrente, pode ter a tatuagem no pescoço, o braço fechado, começou por conta do Iverson. E o impacto dele com isso foi, assim, eu acho que em termos de comportamento e estilo de jogador, o Iverson foi o cara que mais mudou o mundo da moda, assim, nesse lifestyle disparado. Tudo isso se deve porque num jogo dele em 2003, ele estava saindo de quadra e um cara falou pra ele assim, acho que você tem que acreditar no seu sonho, se veste do jeito que você acha maneiro, eu confio muito em você. E ele virou e falou assim, holy shit, it's Naldo, baby. Bom, o Naldo realmente nunca falou com o Iverson, mas toda essa parada de realmente dos jogadores poderem se portar do jeito que eles querem, sem se importar com qualquer tipo de opinião, e se o cara acha maneiro ter uma tatuagem no pescoço, fechar o braço, tatuar a cara, e enfim, só desrespeitar o estilo dele, isso tudo realmente começou com o Iverson. Pode ser que tiveram jogadores antes que já faziam isso de alguma forma, mas eu acho que quem foi o precursor e que quem trouxe todos esses temas e influenciou uma geração inteira foi o AI. Então, eu acho que a gente precisa celebrar esses caras, reconhecer o que eles fizeram. Eu acho que tem uma parada maneira até que ele fez muito de como se portar em entrevista coletiva.
Antigamente era extremamente brifado na NBA, então você só tinha que seguir um script de respostas que você podia dar, caminhos que você podia dar numa entrevista. E o AI tem até uma entrevista famosa dele que ele pergunta pra ele, o que você achou do treino? Ele tava tendo vários problemas extra-quadras. E ele fala assim, pô, treino? Você tem que me perguntar o que tá acontecendo na minha vida, com o time, com as trocas. Você quer saber de treino? Tipo, eu não acredito que eu tô vindo aqui pra falar de treino. Então, assim, eu acho que o AI, a personalidade dele, o jeito dele único, mudaram pra sempre, assim, o estilo dos jogadores de todos os esportes, mas principalmente da NBA, que acaba sendo um esporte que influencia muito o jeito que outros atletas se vestem e se portam. É isso, long live AI, Iverson, o brabo. E também a gente tem que enaltecer o Benny, que estava lá em quadra em 2003 e deu esse incentivo para ele. Então, Naldo, obrigado. Você está convidado a vir aqui participar do naipe de Vampeta e falar como foi conhecer o Iverson. E também eu sei de uma história que ele jogou basquete com o Obama, só que ele só vai poder contar essa pessoalmente aqui com a gente. Então, Naldo, a gente te espera. E, gente, deixa seu like, se inscreve, comenta aqui se você acha que faz sentido, que o Iverson realmente mudou o mundo da moda dentro do esporte. Se não faz, sugere um tema pra gente que a gente manda ver. E é isso, se inscreve no canal do Esportudo, assista nossos outros vídeos. E é isso, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. E fui!